E aí, vamos conversar sobre o início da advocacia em 2026. A advocacia autônoma para quem não quer trabalhar para ninguém, para quem quer passar na OAB, já passou na OAB e quer seguir de forma autônoma. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Bezerra, eu sou advogado há mais ou menos 3 anos. Eu fui aprovado na OAB aos 19 anos de idade, me tornei o advogado mais novo do estado de Mato Grosso do Sul, que é onde eu tenho o registro da minha OAB, e me tornei um dos advogados mais novos do Brasil. E eu não venho de uma família de advogados, eu não venho de um escritório que já veio pronto de gerações e gerações. Eu estou começando, eu comecei do absoluto zero, sem nenhum suporte de gerações passadas ou qualquer coisa do tipo. E é muito curioso porque quando eu comecei a advogar eu nunca tinha estagiado, eu entrei muito cedo na faculdade e eu não passei por nenhum estágio durante a minha graduação porque eu entrei na faculdade com 15 anos, eu não consegui estagiar, teve época de pandemia e tudo, ou seja, eu entrei no mercado de trabalho completamente cru. Então eu aprendi tomando tapa, eu aprendi sofrendo o que é iniciar na advocacia na prática, como que eu começo, o que deu certo para mim, o que não deu certo, o que eu acho sobre a advocacia. Bom, e a realidade é que a advocacia ela não está saturada. Todo mundo fala que a advocacia está saturada, que não tem mais espaço, mas não é bem assim. E digo com propriedade, alguém que veio do zero, alguém que sofreu muito para aprender, sofre muito para aprender até hoje, mas já aprendi bastante o suficiente para entender que a advocacia tem espaço para todo mundo, a advocacia ela não está saturada e na verdade você consegue ganhar muito dinheiro até hoje. Então esse é o ponto principal, você não tem o olhar somente de sou advogado do escritório, mas sim sou o cabeça do escritório, eu sou o empreendedor do escritório. O que eu faço para isso aqui crescer? E é claro que para você ganhar dinheiro na advocacia, depois que você tem essa mentalidade, você não precisa de um espaço físico. Hoje esse aqui é meu escritório, mas eu não dependia disso aqui, eu não dependo disso aqui para ganhar dinheiro. Hoje você trabalhando de casa, você trabalhando em um coworking, você trabalhando em um espaço da OAB, você consegue ganhar muita grana advogando. Então assim, não faça o contrário, não monte toda uma estrutura, não tente ter gasto mensal primeiro para depois você ter receita. Aprenda a gerar faturamento, porque senão você pega e monta um escritório e você não sabe empreender, você não sabe ganhar dinheiro, você não sabe ofertar o seu produto. Então nada adianta você ter uma estrutura dessa se você não sabe vender a sua advocacia. Então assim, se você montar um escritório no melhor lugar da cidade, com a melhor fachada do mundo, você não vai ganhar dinheiro por causa disso. As pessoas não vão passar na frente do seu escritório e vai parar para entrar para poder te contratar. Isso não acontece. Então aprenda primeiro a ganhar dinheiro, depois você procura lugar para se estruturar, aprenda a crescer primeiro, tenha essa visão de empreender, como ganhar dinheiro de fato, para depois você começar a se estruturar com equipe, começar a se estruturar com espaço físico. Então não comece com custo, comece ganhando para depois você usar o custo para alavancar cada vez mais o seu negócio. O primeiro ponto que eu vejo para gente que quer viver da advocacia autônoma, para gente que quer viver dessa profissão, é entender que a partir do momento que você quer ser advogado autônomo, você tem uma empresa. Mesmo que você não tenha um local físico ainda, mesmo que você esteja trabalhando no seu quarto ou sei lá onde, você tem uma empresa. Abra o seu CNPJ, constitua o CNPJ da sua advocacia, para que você evite muita dor de cabeça e comece a olhar para a sua advocacia como um negócio. Não olha somente como, eu sou advogado, eu preciso estudar leis. Isso é muito bom, mas não é o suficiente para te fazer ganhar dinheiro, não é o suficiente para te fazer enriquecer. Tenha uma visão empreendedora sobre a advocacia. Estude sobre como que eu escalo o meu negócio, como que eu faço para ofertar, para vender mais a minha advocacia. Claro que dentro dos limites ali do código de ética, mas a advocacia autônoma é saber vender, é saber se portar, como que eu ofereço o meu trabalho. E é muito simples, para a gente ganhar dinheiro na advocacia, nós precisamos ser vistos. Quanto mais visto você é, quanto mais visto o seu escritório é, mais são as oportunidades das pessoas entenderem que você resolve um problema que elas têm. Ou às vezes você, na forma de se portar, na forma de falar, você consegue mostrar para uma pessoa que ela tem um problema que ela nem sabia que ela tem.
Então a advocacia é você empreender, é você dar a cara a tapa para entender que a partir daquele momento você tem um negócio. Então você precisa estudar sobre gestão de um negócio, como que você administra uma equipe, como que você controla um financeiro, como que você faz para um escritório, para uma empresa crescer, para ela alavancar. Então estude sobre gestão de negócio, estude sobre escala, como que eu faço para a empresa crescer, porque a advocacia, assim como se você abrisse um mercado, se você abrisse um restaurante, a advocacia é vender serviço, a advocacia autônoma é você ter uma empresa e saber lidar com isso. Então coloca na sua cabeça, você precisa aprender a vender a sua advocacia, você precisa aprender a se portar como um empreendedor e esse é o ponto chave. Por que que tem pessoas que saem da faculdade e não conseguem ganhar dinheiro com a advocacia, mesmo tirando o OAB, e tem pessoas que simplesmente conseguem ganhar dinheiro? E aqui eu volto num ponto, mesmo que você não tenha pós-graduação, mesmo que você acabou de se tornar advogado, cara, pós-graduação, mestrado, doutorado é muito legal, é muito show, mas não é o que vai te fazer ganhar dinheiro na advocacia. Tanto é que tem muita gente que não tem pós-graduação e ganha muito mais dinheiro do que pessoas que têm doutorado na advocacia, no direito em si. Por quê? Porque a advocacia prática, a advocacia autônoma é completamente diferente da teoria. Não é você saber o que é a lei, o que é jurisprudência, claro que isso é importante, mas a advocacia nós estamos falando de negócios, estamos falando de venda, estamos falando de relacionamento com o cliente, estamos falando de saber aparecer na frente das pessoas, você aprender a se portar, você aprender a vender o seu negócio. Então assim, aprenda a empreender, mesmo que você não saiba direito, mesmo que você fez uma faculdade, às vezes trabalhava, não conseguiu estudar tanto, mas se você sabe empreender, você consegue ganhar dinheiro. Conseguindo ganhar dinheiro, você pode contratar um advogado para você e esse advogado faz a parte ali massiva do direito, a parte de conhecer as técnicas do direito. Então assim, o estudo do direito em si não é o fator principal para você enriquecer. O fator principal para você enriquecer é você saber empreender. A partir do momento que nós entendemos isso, nós entendemos que nós precisamos aprender a vender. Nós aprendemos a vender, nós conseguimos gerar receita, nós aprendemos a como controlar o dinheiro, como gerir um escritório, como colocar uma equipe no escritório, mas o primeiro ponto é aprender a empreender, aprender a gerar receita, aprender a vender e trazer contratos fechados para o escritório. Por que a rede social se torna tão importante nesse ponto? Por que a rede social é tão falada que a gente precisa criar conteúdo? Cara, porque através da rede social é justamente isso, a gente consegue aparecer para muita gente. Às vezes eu estou fazendo um vídeo aqui que quando eu posto ele atinge 100 mil pessoas, então eu faço um vídeo falando sobre direito, sei lá, sobre pensão alimentícia, eu posto no meu Instagram e esse vídeo atinge 100 mil pessoas. Vamos supor que 10% é o meu público-alvo. Cara, é muita gente, então você consegue atingir muita gente em grande escala. Essa é a função da rede social, você ser visto, expor que você é um solucionador de problemas para que essas pessoas elas te procurem. A partir do momento que você posta uma foto no story da vida, a pessoa ela vai se lembrar que você é advogado, então ali às vezes na hora ela não tem um problema, mas ela conhece alguém que tem aquele problema. Às vezes você postou que está fazendo uma audiência sobre pensão alimentícia e ela, putz, cara, minha tia acabou de falar que precisa resolver a pensão alimentícia da filha. Então ela vai falar para a tia que viu você. Por quê? Entre escolher um advogado que ela não conhece, ela vai dar preferência em escolher um advogado que pelo menos ela vê que finge que está trabalhando, entendeu? Então a rede social, ela te ajuda com que você torne uma escolha óbvia na mente de quem te segue. Você se torne uma pessoa óbvia na mente do seu seguidor, na mente de quem te acompanha. Então de tanto você postar que está fazendo audiência, de tanto você postar que está chegando no escritório, de tanto você postar que advoga, a pessoa ela acaba acreditando que você é um bom advogado de tanto te ver aparecendo ali. Então é por isso que a rede social é uma função muito importante para o advogado hoje, principalmente se você, assim como eu, veio do zero, principalmente se você não tem um padrinho na advocacia, se você começou na luta total. Você precisa aparecer nas redes sociais de qualquer jeito, porque isso pode ser que faça com que você escale muito mais rápido o seu negócio. Claro que não é algo garantido. Por exemplo, se eu não criar conteúdo eu não vou crescer. Não é isso. Você tem outras formas. Mas é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta a mais que pode te acrescentar muito e você não vai perder nada tentando criar conteúdo.
E é por isso que a rede social ela é tão importante hoje em dia, porque ela faz parte do processo de venda da advocacia. Você consegue aparecer para muito mais gente. É muito mais fácil você aparecer para 100 mil pessoas através da internet do que você tentar falar com 100 mil pessoas pessoalmente, porque requer tempo, requer deslocamento, requer um monte de coisa. Você não consegue estar em 10 mil lugares ao mesmo tempo, na vida real hoje, no espaço físico. Mas através da internet, com um vídeo, você consegue atingir o mundo inteiro. Então a internet hoje é o que te ajuda a vender, é o que te faz vender. Então se atenta que até agora nós não falamos de direito em si, de você, estude o vade-mecum, estude as jurisprudências. Cara, isso é muito importante, mas isso é a menor parte dentro do sistema de quero crescer advogando, quero crescer sendo um advogado autônomo. E a grande realidade é que hoje grande parte dos escritórios que ganham dinheiro com a advocacia, os caras grandes que faturam receitas muito grandes através da advocacia autônoma, eles não fazem parte do operacional. Eles não ficam atrás das mesas, atrás do computador, fazendo petição, fazendo defesa, fazendo audiência, estudando esse tipo de coisa. A cabeça deles é voltada para empreender. Eles precisam fazer com que o escritório deles cresça mais e alavanque mais. Então esse é o ponto principal desse vídeo. Aprenda a empreender porque o resto você consegue resolver. E é justamente o aprender a empreender que te diferencia de todo mundo. As pessoas saem da faculdade, às vezes dominando o direito em si, mas elas não sabem nada sobre empreender, não sabem nada sobre dinheiro, sobre como fazer uma empresa crescer. Elas nem têm a visão de que o escritório de advocacia ele é uma empresa. Então se você tiver esse olhar cuidadoso sobre advogar de forma autônoma, você vai conseguir disparar muito em relação aos demais escritórios, em relação às outras pessoas, e você não vai fazer parte do time que fala que a advocacia é saturada. Eu ainda estou na luta de alcançar um nível absurdo de faturamento, eu ainda estou na luta, todo dia eu aprendo mais, todo dia eu apanho, sofro, mas graças a Deus a advocacia autônoma em 3 anos advogando me proporcionou coisas que eu jamais imaginaria. A advocacia autônoma me fez ir para Disney, por exemplo, me fez conhecer lugares incríveis por causa justamente dessa mentalidade de entender o que é empreender. E depois que você aprende isso, você começa a ver o negócio, começa a ver a advocacia com outros olhos e passa a ganhar muito mais dinheiro. Mas claro que você não deve deixar de estudar o direito em si e tudo mais, mas foque a sua mente em empreender. Saiba que a advocacia autônoma é um empreendimento e você deve tratar como uma empresa. Então, se você quer aprender mais sobre a advocacia autônoma, sobre advogar, as estratégias que eu uso, os bate-papos do dia a dia, se inscreve nesse canal, deixa o seu gostei para que eu saiba que você está se interessando nesse assunto. E também me segue no Instagram, Vinícius Bezerra ADV. Por lá eu sempre posto a minha rotina, posto muitas dicas. E não esqueça de deixar o seu comentário para eu entender também em que situação você se encontra, de que forma esse vídeo te ajudou. Então, meu muito obrigado por você estar aqui e eu te vejo no próximo vídeo.